Fala pessoal, Isaac aqui. Senhor dos Anéis e a obra de Tolkien, como nós sabemos, é bastante extensa, e por causa disso nem tudo que acontece nos livros teve a oportunidade de ser retratado nos filmes. Não apenas isso, o contrário também é verdadeiro. Algumas cenas e acontecimentos que existem nos filmes não aconteceram nos livros. Existem diversas coisas, então separei 3 delas para falar neste vídeo. Se vocês gostarem deste formato, me avisem que eu trago mais partes. Fechado? Apenas para que fique claro, a lista é meramente para fins de curiosidade e não tem finalidade depreciativa para com os filmes. Afinal, sabemos que uma adaptação não é uma cópia linha por linha da obra original e que determinadas coisas que funcionam nos livros não necessariamente funcionariam nos filmes, e vice-versa. Entretanto, os filmes de Peter Jackson mantiveram a essência e as mensagens do professor, e por isso são tão respeitados. Did you have some kind of mechanism, in a sense, so that you could make sure that you were true to Tolkien? I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should honor Tolkien by putting his messages into it. Pessoal, este vai ser o primeiro vídeo em que eu vou utilizar algumas imagens geradas por inteligência artificial, na tentativa de ilustrar algumas situações que tem nos livros, mas que não ocorrem nos filmes, beleza? Inclusive um agradecimento especial para o inscrito Luiz Bonfim, que me introduziu e me deu umas dicas iniciais de como utilizar a ferramenta. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o feedback de vocês é sempre importante. Dito isso, bora lá! 1. O exorcismo de Sauron por Galadriel. Nos eventos da trilogia de O Hobbit, Gandalf é capturado por Sauron e aprisionado nessa jaula em forma de gaiola. Quando o orc chamado o Torturador de Dol Guldur se prepara para cortar seu dedo fora, Galadriel aparece e o salva. Em sequência, eles são rodeados pelos espectros do Anel. Saruman e Elrond se juntam então à batalha, o que ajuda bastante, já que Gandalf estava praticamente desmaiado e Galadriel estava o carregando em seus braços, o que dificultaria para ela até se defender. Após a derrota dos Espectros do Anel por Saruman e Elrond, o próprio Sauron aparece diante deles. Galadriel então se manifesta nessa forma de feiticeira e performa uma espécie de exorcismo de Sauron, fazendo com que ele e todos os Espectros do Anel fossem banidos daquele local. Embora Galadriel de fato fosse uma telepata, como detalhei nos vídeos focados nela aqui no canal, caso você não tenha visto, essa sequência de cenas que eu acabei de relatar para vocês, quase que por completo não acontece nos livros, e foi inserida com a intenção de gerar cenas de ação. Eu, particularmente, gostei bastante dessas cenas. Os efeitos especiais são excelentes, como vocês estão vendo aí. E no cinema, que eu tive a oportunidade de assistir em 3D, a experiência foi muito bacana. Entretanto, nos livros Gandalf não é preso, Elrond e Saruman não enfrentam os Espectros do Anel e Galadriel não exorciza Sauron. Nos livros, o que acontece é o seguinte: Gandalf vai até Dol Guldur e percebe que Sauron se encontra instalado lá. Porém, Gandalf se dá conta que não conseguiria enfrentar Sauron sozinho, mesmo Sauron estando enfraquecido por causa da destruição de seu corpo na Guerra da Última Aliança. Com isso, Gandalf consegue reunir o Conselho Branco e eles vão juntos até Dol Guldur. Porém, embora Sauron fosse capaz de enfrentar Gandalf naquele estado, ele não conseguiria enfrentar todo o Conselho Branco ao mesmo tempo, que nos livros ainda é bem mais forte. E além da formação que vemos nos filmes, ainda conta com Radagast e outros 2 senhores elfos de enorme poder, Glorfindel e Círdan. Nos livros, Sauron percebe que não era uma batalha que seria fácil, ainda mais que ele não estava em posse de um anel que continha a maior parte de seu poder, e que ele havia perdido na Guerra da Última Aliança. E Sauron sempre tentou ao máximo batalhar somente quando estava em enorme vantagem. Ele escolhia suas batalhas a dedo, o que não era o caso aqui. Pelo contrário, se Sauron se arriscasse e tivesse seu corpo enfraquecido destruído novamente, isso poderia atrasar seus planos em pelo menos 2000 anos. Diante disso, Sauron decide não arriscar e foge com seus servos para Mordor. Nenhuma batalha acontece neste momento, diferente dos filmes. Para quem quiser a fonte, uma breve citação do apêndice A de Senhor dos Anéis. No fim do verão do mesmo ano, 2941, Gandalf conseguira, por fim, convencer Saruman e o Conselho Branco a atacarem Dol Guldur, e Sauron se retirou, indo para Mordor, onde poderia estar a salvo.
segundo o que pensava, de todos os seus inimigos. 2. A ajuda dos elfos na Batalha do Abismo de Helm. That is no Orcorn. Essa aqui pode partir o coração de muita gente, porque realmente na trilogia clássica, essa cena foi muito épica. Nos filmes, o elfo Aldir é enviado por Galadriel do rei chamado Lothlórien, junto de 500 elfos sob o seu comando para auxiliar os homens do reino de Rohan, que estavam encurralados no Abismo de Helm, também chamado nos livros de Forte da Trombeta. Tais elfos foram posicionados nos muros laterais da fortaleza e ajudaram a resistir aos Uruks vindos de Isengard. Até que um orc berserker vem e explode uma bomba que destrói grande parte do referido muro. Sob o comando de Aragorn, mesmo com a queda do muro, os elfos resistem. Porém, quando eles são inundados de orcs, eles são forçados a recuar para a fortaleza principal. Enquanto os elfos recuam, Aldir é golpeado pelas costas e morre nos braços de Aragorn. Vamos aos livros. Nos livros, o único elfo a participar da Batalha do Forte da Trombeta é o nosso querido Legolas. Isso porque o ataque de Isengard foi um ataque surpresa, ou seja, mesmo que os elfos estivessem dispostos e pudessem se dispor deste contingente de 500 elfos, não daria tempo de eles chegarem ao local. Esse fator surpresa do ataque de Isengard ocorre tanto nos filmes quanto nos livros. A diferença está somente em quem avista os orcs chegando. Nos filmes, é Aragorn, e nos livros, é um dos cavaleiros de Rohan que estava estacionado na fronteira e conseguiu fugir dos orcs. Mas, vamos fazer um exercício de hipótese aqui. Digamos que Galadriel tivesse utilizado seu poder de telepata e tido uma provável visão do futuro, e portanto, enviado esses elfos para ajudar os homens. Seria isso possível? Infelizmente, mesmo que este fosse o caso, ainda assim ela não poderia se dar ao luxo de enviar estes elfos. Sauron, estrategicamente, manteve Lothlórien sob ataque pesado simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo que Saruman atacava Rohan vindo de Isengard, de Dol Guldur e de Minas Moria marchavam legiões de orcs para atacar os últimos reinos élficos, de Thranduil na Floresta das Trevas e Lothlórien de Galadriel. Vejam o que diz a Sociedade do Anel, aspas. Um grupo de elfos corria em direção à fronteira do norte, para protegê-la contra os ataques de Moria, e traziam notícias, das quais Aldir reportou algumas. Isso significa que Aldir e seus 500 companheiros elfos não deixaram de batalhar. A diferença é que eles não foram enviados ao Abismo de Helm, e sim permaneceram em Lothlórien, protegendo as fronteiras das legiões de orcs vindas, como mencionado, tanto de Dol Guldur quanto de Moria. A boa notícia é que Aldir nos livros não morre. Pelo menos, o professor não menciona sua morte. Então, ao meu ver, isso significa que ele sobreviveu. 3. A receptividade de Gimli em Lothlórien. Aproveitando que estamos falando aqui do elfo Aldir, permita-me dizer que nos livros ele é muito menos receptivo à presença de Gimli do que nos filmes. Embora nos filmes ele tenha feito aquele comentário de que Gimli respirava alto demais e poderia ser acertado até no escuro, The dwarf breathes so loud we could have shot him in the dark. Nos livros, o ressentimento entre os elfos e os anões é muito maior. O fato a seguir vai demonstrar o que eu quero dizer. Nos livros, Aldir possui 2 irmãos. No ano 3019 da Terceira Era, Aldir, seus 2 irmãos e mais alguns patrulheiros élficos encontram a Sociedade do Anel, logo após eles perderem Gandalf para o Balrog em Moria. Aldir imediatamente reconheceu Legolas como um de seus parentes distantes, e também Aragorn como um dos descendentes de Númenor, amigo de sua senhora Galadriel. Eles já estavam se preparando para se dirigir de volta a Lothlórien quando os elfos perceberam a presença de Gimli em meio aos hobbits. Aspas para a Sociedade do Anel. Um anão! Disse Aldir. Isso não é bom. Não mantemos contato com os anões desde os dias escuros. A entrada deles não é permitida em nossa terra. Não posso deixar que ele passe. Os elfos, então, conversaram entre si em voz baixa e fizeram perguntas a Legolas na sua própria língua. Muito bem, disse Aldir finalmente. Vamos permitir, embora a contragosto. Se Aragorn e Legolas estiverem dispostos a vigiar e a responder por ele, poderá passar. Mas deverá atravessar Lothlórien de olhos vendados.
Temperamental como Gimli é, ele não gostou nada dessa discriminação, como é de se imaginar. Aspas novamente. O acordo foi feito sem meu consentimento, disse Gimli. Não vou andar com os olhos vendados como um mendigo ou um prisioneiro. Não sou nenhum espião. Meu povo nunca teve contato com qualquer um dos servidores do inimigo. Gimli se mostrava irredutível. Afastou os pés e fincou-os com firmeza no solo, colocando a mão sobre o cabo do machado. Calma, disse Aragorn. Se ainda sou o líder desta comitiva, vocês devem fazer o que eu determinar. É difícil para o anão ser discriminado dessa maneira. Todos nós vamos com os olhos vendados. Até mesmo Legolas. Será melhor assim, apesar de nossa viagem ficar monótona e demorada. Gimli então riu de repente. Ha! Vamos parecer um bando de bobo alegre. Mas fico satisfeito se somente Legolas dividir essa cegueira comigo. Eu sou um elfo e parente do povo daqui, respondeu Legolas, revoltado. Mas a comitiva deve partilhar tudo da mesma maneira. Venha, cubra nossos olhos, Aldir, disse Aragorn. Após isso, todos seguiram vendados para Lothlórien. Aragorn, Frodo, Gimli e até mesmo Legolas. Isso serve muito bem para ilustrar que a birra entre os elfos e os anões não era pouca coisa. Nada disso. Preferiram vendar Legolas, um deles, do que deixar o anão perambulando o reino deles livremente. Felizmente, ao fim da Terceira Era, as coisas mudaram. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.